Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição de número 2, que será ministrada no dia 10 de janeiro de 2021. O tema será a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando as lições bíblicas com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da nossa lição é o pastor Ezequias Soares. Um trimestre que começou ali no outro domingo, onde estudamos a pessoa do Espírito Santo, e hoje vamos dar continuidade a esse estudo, falando um pouquinho da atuação dele no plano de redenção. O texto áureo nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Duas características importantes aqui para a igreja estar sempre edificada: andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós somos dependentes dele. Todos nós somos dependentes do Espírito Santo a partir do momento, principalmente, que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A palavra diz que ele veio morar em nós, ele habita em nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e estando em nós e conosco, ele nos ensina, ele nos edifica. Sua primeira ação é nos regenerar e santificar para morar em nós, e ele continua conosco até o fim, como diz a verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada. O Espírito Santo vai estar sempre conosco. Esta é uma verdade nas Sagradas Escrituras, e nós, como verdadeiros pentecostais, nós cremos. Assim como diz a nossa declaração de fé aqui na página 44. Eu vou estar lendo para que você conheça esse parágrafo aqui, que não vou ler tudo, sobre a pessoa e obra dele. Diz assim: a obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Aqui já está apresentando, já nesse início, nessa primeira frase, a atuação de cada um no plano de redenção. O Espírito Santo dá prosseguimento ao plano de salvação. Por quê? Porque esse homem e esta mulher salvos vão continuar aqui. Estão no mundo, não são do mundo, mas estão aqui. E o Espírito Santo vai o quê? Vai nos ensinar. Já nós vamos falar aqui de quais são as suas ações. Está dizendo aqui também que ele é idealizado pelo Pai. Nós temos amplas passagens em que apresenta Deus como aquele que fez o plano, que projetou, que idealizou, e executado pelo seu Filho, Jesus, morrendo ali na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, olha aqui os seus papéis, purificar e santificar o homem e a mulher, e que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão. Ele guia, dirige e conduz o povo de Deus. Quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos? É ele também que reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, o qual chamamos fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que estaremos estudando em outra lição. Então, o papel do Espírito Santo, ele é fundamental na vida do crente, e é importante que
que nós estudemos sobre a sua pessoa e também agora, hoje nessa lição, sobre a sua atuação no plano de redenção. Aqui na nossa sessão Interagindo com o Professor, o autor faz um comentário aqui, ou a equipe da CPAD faz um comentário sobre o tempo que vivemos ou épocas que as pessoas vivem. Em todo tempo, em toda época, eles dizem aqui, nós somos tentados a deixar a dependência do Espírito Santo. O homem, conforme ele vai evoluindo, ele vai crescendo, da natureza dele é querer deixar a dependência, de ser dependente do Espírito Santo. Mas isso é um grande problema. Nós andamos, nós vivemos, nós fazemos a obra de Deus na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos consultá-lo em tudo. Ele está conosco sempre. Se eu vou ler a palavra de Deus, eu preciso dele. Se eu vou ensinar, eu preciso dele. Eu preciso da ajuda dele. Não é? A palavra de Deus diz que é ele que lembra para nós os ensinos de Cristo. É uma das missões dele também, que já nós vamos estar falando melhor. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo. É muito bom que nós entendamos que o Espírito Santo é uma pessoa importante também na nossa salvação. Aqui na introdução, o autor traz uma frase dita por Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É uma promessa de Cristo que já foi cumprida. Ele estava ali dando as últimas instruções para os seus discípulos, já os preparando para a sua morte, e aí ele diz que eles não ficariam como órfãos. Nós pensarmos na pessoa de uma pessoa órfã, sem pai, sem mãe, não é assim? Então, provavelmente esse seria o sentimento daqueles discípulos após a morte de Cristo, estar sozinho, sem a ajuda do Mestre. Então ele fala que não os deixaria, que enviaria. Ele diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco sempre. Não era ele que enviaria, era o Pai, para que fique convosco sempre. O Espírito Santo está conosco sempre, assim como esteve com os discípulos. E o que Jesus diz aqui se cumpre. Ali, após a sua ressurreição, ele junta todos os seus discípulos e ali dá outras instruções e sopra sobre eles. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, alguns estudiosos, a maioria diz que inicia-se ali o processo de regeneração na vida daqueles discípulos, já entrando na outra dispensação, a dispensação da graça. Porque até a morte de Cristo, todos estavam na dispensação da graça. O Novo Testamento começa na hora da morte de Cristo. Aí surge o Novo Testamento, não é assim? E ali inicia a nova aliança. A aliança agora que para ser salvo precisa estar ligado a Cristo, precisa recebê-lo como Salvador. Dando continuidade aqui, traz no primeiro tópico o Espírito Santo como promessa. Eu vou ler aqui, que ficou na lição, está no subsídio, de uma definição de promessa. Quando falamos de promessa, estamos falando de esperança, que se fundamenta em algo concreto e aparente. Então, quando nós falamos em promessa relacionado às coisas espirituais, ao que está na palavra de Deus, nós estamos falando em algo concreto e aparente. É algo que nós confiamos, que nós sabemos que vai acontecer. E as promessas de Deus, elas sempre têm uma finalidade, que é nos ajudar a viver conforme a sua vontade. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, as promessas dele acontecem na nossa vida.
Amém? E depois nós, entrando aqui já no primeiro subtópico, vai falar sobre a promessa messiânica. O Messias, a promessa do Messias, ela é desde ali, quando nós vemos Adão e Eva que peca, nós já vemos a promessa ali de um que esmagaria a cabeça da serpente. Já está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta promessa messiânica existe porque existe um plano, e esse plano é projetado por Deus. E todas as pessoas da Trindade, o autor traz aqui para nós, estão envolvidas neste plano. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, deixa isso bem claro. Vamos fazer a leitura? Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está aqui cumprimentando, saudando os irmãos estrangeiros ali dispersos, e ele faz citação aqui, ele cita a pessoa da Trindade em cada um da sua, vamos dizer, da sua atuação, né? O Pai elege, o Espírito santifica, e Jesus é aquele que morre por nós, por aspersão do sangue de Jesus. É através do sangue dele que nós somos salvos, através do sangue de Jesus Cristo. E o plano, ele foi delineado, ele foi criado por Deus, primeiramente por amor. Nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o Filho de Deus estava no plano desde o início, e foi por amor. Também está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 19, que foi através do sangue de Jesus, através de Jesus, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, as três pessoas da Trindade estão envolvidas neste plano. O Filho é aquele que executa o plano. O Filho deu-se a si mesmo em sacrifício, conforme Efésios capítulo 5, versículo 2, sendo a causa eterna da nossa salvação. E o Espírito Santo aplica esta salvação. Está em João capítulo 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que é que nós recebemos que é de Cristo? O Espírito Santo. E assim nós saímos anunciando esta tão grande salvação. Este é o plano de Deus sendo executado. Foi executado na minha vida, está sendo ainda, está em execução ainda. Já fui salva, mas está em execução, porque tem outras coisas que eu preciso, não é? Eu preciso fazer, eu preciso permanecer. Então ele está em execução, e neste momento ele está sendo executado também na vida de outras pessoas. Tem pessoas agora sendo evangelizadas, sendo convencidas pelo Espírito Santo, aceitando o sacrifício de Jesus. Tudo isto por amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, que está em nós, que está conosco, e o seu Espírito Santo nos convencendo o homem. Isso significa que a participação do Espírito, de modo que a promessa messiânica é também acompanhada pela promessa do Espírito. Aqui é outro ponto ainda do texto 1, a promessa messiânica, onde Isaías falou dessa promessa, capítulo 32, versículo 15, 42, 1, 2, Isaías 61, 1. Tudo aqui falando da promessa do Espírito no crente. E tem também a promessa
do Espírito Santo como revestimento, porque são duas formas do Espírito Santo atuar. Todos os salvos têm o Espírito Santo, mas precisam buscar o revestimento. E essas promessas estão em Isaías 44:3, Joel capítulo 2, versículo 28, 32, versos bem conhecidos por todos nós. E as promessas também elas envolvem a pessoa de Cristo, porque quando no Antigo Testamento eles falavam do Espírito Santo, eles também apontavam para Jesus. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele desce as águas ali, sem necessidade, que Jesus não tinha pecado, o Espírito Santo o leva para o deserto. Ele tem a presença do Espírito Santo e ele o conduz em tudo. E não é só nessa idade. Quando Jesus era pequeno, aos 12 anos, ele surpreende os doutores da lei, aqueles homens do templo, que olharam aquele menino e viram algo muito diferente. Provavelmente não foi só o que Maria ensinou, Maria e José, porque os pais eles tinham uma missão muito importante de ensinar os filhos, mas esse menino ele sabia muito mais. A palavra de Deus diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus. E quem fazia isso? Era o Espírito Santo, porque Jesus era um menino, não é? Um menino que nasceu de mulher, de carne e osso. Então Mateus capítulo 12, 18, Lucas 4, 18, 21, fala um pouquinho também do Jesus cheio do Espírito Santo. E também aqui nós vamos ver um pouquinho da antiga aliança, como era. Tem presença do Espírito Santo na antiga aliança, no Antigo Testamento? Sim, diversas passagens, quase 88 passagens, ele é citado por nome. As pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje, porque hoje o Espírito Santo ele está mais presente, ele está aqui conosco, ele está em mim, ele está em você. E nós temos um conhecimento mais amplo. E naquele tempo não. Naquele tempo o Espírito Santo ele agia na vida de alguns homens, de algumas mulheres, de acordo com a necessidade de uma grande obra, né? Por vontade de Deus. Então, eles recebiam o Espírito Santo. Nós vemos ali aqueles homens quando estavam os artífices construindo o tabernáculo, eles tiveram ali a presença do Espírito Santo para aquela construção, não é? Também na vida dos profetas, ele vinha sobre eles, segundo a Crônicas 24, 20, como citei aqui no templo, na vida de Oholiabe, Bezaliel, Êxodo 31, 3, ajudando eles já tinham conhecimento nas artes, mas precisavam ali da ajuda do Espírito Santo para que tudo fosse de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo ele é o agente capacitador nos dias de hoje na igreja e era também na vida deles para que o plano fosse cumprido. O plano de redenção ele não inicia com Jesus, ele inicia desde a fundação do mundo. Ele repousou também sobre os 70 anciãos que ajudaria Moisés com o povo, Números 11, 24 e 25, e a palavra de Deus diz que eles receberam um poder tão grande, mas tão grande, que eles profetizaram, porque Moisés era profeta, esses homens profetizaram, ficaram tão cheios do Espírito Santo que profetizaram. A Bíblia relata que foi uma única vez. Por quê? Porque a unção vinha sobre eles e o Espírito Santo não ficava ali neles, como é conosco, dentro de nós. Acabando aquela obra, ele se retirava. Ele ajudou também os profetas, habitando em algumas obras específicas, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6, e sobre a vida também de juízes, reis e profetas. 1 Samuel capítulo 16, 13, Juízes 3, 10. Nós vemos uma efusão maior do Espírito Santo na vida de Davi. Davi ele foi um homem muito diferente em tudo. Nós vemos aquela passagem lá no Salmo 51, que é quando ele peca, alguns dizem que é aquela passagem, onde ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tem vários salmos,
onde ele enaltece a pessoa do Espírito Santo, e me parece que ele tinha uma comunhão maior, falo em referência ao Antigo Testamento, do que os outros, né? Porque ele faz muita referência ao Espírito Santo. São várias passagens, quase 90 na Antiga Aliança. E depois a promessa do Consolador, que quando Jesus fala aqui na sua palavra, que está na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que nos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então aqui a promessa do Consolador associada à volta de Jesus ao céu. É interessante aqui nós observarmos que estamos estudando, você que é aluno, professor, que quando Jesus está falando com eles, ele deixa claro que o Espírito Santo só viria depois que ele fosse. Foi necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. Por quê? Porque ele é o outro Consolador que Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16. Não é? Ele estaria conosco da mesma maneira que Cristo esteve com os discípulos. Ele estaria conosco, nos ensinando, nos ajudando. Quando nós vemos aquelas parábolas, aqueles ensinos dos montes, ali para aqueles homens privilegiados que viveram naquela época, a mesma coisa acontece conosco hoje, de forma diferente. Por quê? Porque hoje está registrado na palavra de Deus. E quem é que nos ajuda a entender isso? O Espírito Santo, o outro é Consolador. Jesus também disse que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, que eles ainda não estavam preparados para ouvir. Deixa eu ver onde está, no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Talvez em referência a como se daria a sua morte, talvez em referência ao que aconteceria depois com eles, não é? Esses homens sofreram muito. Se Jesus falasse tudo, será que eles suportariam? Mas o Espírito Santo deu força. Nós vemos uma passagem onde Paulo está ali em Éfeso. Nós estudamos na última lição, na penúltima, não é? E ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso e sofreria açoites. Paulo já sabia tudo que ia sofrer. Aqueles homens ali falaram: não vá, Paulo. Quiseram que ele ficasse, para que ele não sofresse o que ele sabia que ia sofrer, que ele estava falando. Mas Paulo vai, porque ele vai com a ajuda do Espírito Santo. E é assim que o crente vence hoje. Nós somos perseguidos, nós muitas vezes somos maltratados, muitas vezes nós não somos entendidos, mas o Espírito Santo que está conosco, ele nos consola e nos ajuda a suportar e a viver na dependência do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E é isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe. E depois nós vemos aqui o tópico de número 2, o Espírito Santo consola e ensina. E aqui nós temos já no primeiro subtópico, o Espírito Santo como consolador, traz aqui o termo grego por qual ele é citado na palavra de Deus, que é o parakletos, que vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Está em João capítulo 14, versículo 16, 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo de número 7. O autor da nossa lição, comentarista, ele diz que a melhor maneira
de se referir ao Espírito Santo é como consolador, como ajudador. É o significado melhor que define ele, embora aqui tenha vários termos que é associado a esse termo grego. Então, ele é aquele que nos consola. Jesus prometeu ali aos seus discípulos e também está prometido a nós o Santo Consolador, o nosso querido Espírito Santo. E nós precisamos manter também a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele se entristece, não é? Ele é uma pessoa, ele se entristece. Então é importante que nós vivamos na dependência dele, de acordo com a palavra de Deus, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador em João capítulo 14, 16. Nós já falamos disso na hora que nós citamos e na aula anterior. Ele é o outro consolador porque é da mesma substância que Cristo. Ele é Deus. Por isso que nós não podemos entristecê-lo, e porque ele é uma pessoa, ele é ele que nos ensina, conforme João capítulo 6 e 45, e ele é também parte do ministério de Jesus. Ele está com Jesus em todo o tempo, assim como está conosco. Aqui na citação diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. E aqui tem um ponto muito importante do Espírito Santo como ensinador. Às vezes algumas pessoas têm a ideia de que porque nós somos crentes, nós já somos salvos, nós não precisamos estar constantemente consultando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ensina. Se o Espírito Santo ensina, então eu não preciso ficar consultando. Tem até algumas igrejas que eles não gostam de falar que a pessoa se preparou para trazer uma palavra, porque eles acham que tem que abrir a Bíblia onde os textos que surgir, o Espírito Santo vai trazendo ali a palavra, não é? Mas não é isso que quer dizer isso daqui. Quer dizer que ele nos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, naquele tempo ali para os discípulos, estava vívido na memória deles, tudo que Jesus ensinou. O Sermão do Monte, o momento em que Jesus esteve ali com aquelas pessoas, vamos dizer assim, na ressurreição de Lázaro, daquela menina, na expulsão de demônios. Jesus estava ali com eles, ensinando em todo momento. Todas as vezes que eles falavam alguma coisa que o Senhor via que estava errado, ele já corrigia, já ensinava. Então, na vida deles, o Espírito Santo ia fazer lembrar essas coisas. Se nós, que está registrado na palavra, nós temos 4 evangelhos, que foram escritos por 4 homens de Deus, e temos também as cartas, que tem tanto ensinamento. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar aquilo que nós já estudamos, que nós já meditamos, que nós já ouvimos e que ele já trouxe ensino ao nosso coração. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, que nós estudamos um texto, o Espírito Santo ele também nos ensina, não é? Nós não sabemos, tem coisa que nós não sabemos, mesmo lendo. É ele que nos ajuda, e é isso que ele vai nos fazer lembrar. Jamais aquilo que você nunca viu. Não vai ter um texto na Bíblia que você nunca viu, que o Espírito Santo vai te trazer à mente na hora que você for pregar. Amém? Fará lembrar aquilo que nós já temos aprendido, que Jesus já disse que está na sua palavra. E ele também é o ajudador. Ele nos ajuda na vida diária, ele nos conduz nas nossas fraquezas, não querendo que continuemos fracos e pecadores, mas que nós melhoremos, mas nos ajuda a ver o que
que está errado, para que nós melhoramos. Aqui ainda o autor volta a falar sobre vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e aqui também fica um conselho para nós, que nós sejamos, melhor dizendo, como os crentes bereanos. Todas as vezes que alguém estiver ministrando a palavra, que nós consultemos, abrimos nossa Bíblia para conferir se já está realmente escrito ali, se está realmente escrito ali. Amém? O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, mas nós também precisamos ir em busca do ensino. Abra sua Bíblia, não fique com ela fechada durante o culto. Leve ela para a igreja, louve o Senhor com os hinos da harpa, acompanhe a pregação, faça anotações. E aí, quando você estiver no momento que você estiver evangelizando, ensinando na escola dominical, pregando, o Espírito Santo fará você lembrar de tudo que você já aprendeu. Dando continuidade aqui, nós vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Deixe-me falar uma coisa aqui. Tenho certeza que todos vocês estão com as lições nas mãos. E é muito bom estar conferindo, lendo todos esses versículos citados aqui. É impossível numa aula nós citarmos todos. Mas é bom que você faça isso, porque eles estão trazendo assim uma ideia bem completa do que o autor quer nos ensinar aqui sobre esses três pontos aqui da atuação do Espírito Santo no plano de redenção do mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 9, diz assim, vou começar no 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aí ele cita, porque nós costumamos falar muito isso, não é? O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas João aqui, ele traz uma ideia a que pecado ele está se referindo, de que justiça que ele está falando e qual é o juízo. Vamos lá, que pecado? Porque não creem em mim. Um dos piores males da humanidade é não crer no Salvador. É o pior pecado da humanidade. Não crer que Jesus é o Filho de Deus e que salvou a nós, que o aceitamos já, pelo seu sacrifício na cruz. Então o Espírito Santo, ele vem convencer o mundo disso. E eu creio, sempre digo isso, que ele cumpre o seu papel integralmente. Porque a Bíblia deixa claro, ele convencerá. Não é vai convencer, pode convencer. Ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Por que é então que todas as pessoas não são salvas, professora Cristina? Porque aí vem a parte do homem. Deus, ele, por amor, fez o plano, por amor deu o Filho, por amor deu o Espírito Santo, não é? Ele fez tudo. A sua graça salvadora, ela é ampla. Ele dá até a fé para a salvação. Mas tem só uma coisa que ele não faz, que o Espírito Santo não faz, nem Deus, que é obrigar o homem a servir a Deus. Tem que ser por amor. Tem que querer o Salvador. Tem que aceitar o plano. Não é? Nós que somos verdadeiros pentecostais, nós aceitamos o plano. Falar da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, é uma coisa clara para nós. Mas para quem está no mundo que ainda não aceitou, isso daqui é uma grande novidade. Então, talvez eu esteja falando agora para você que ainda não encontrou Jesus. Você precisa dar o primeiro passo. Porque uma das funções do Espírito Santo que ele já está fazendo, talvez neste momento, é te convencendo do pecado. Porque você não está crendo em Cristo ainda. E é necessário que você se renda. Nós temos muitas transgressões, muitos pecados, mas o pior deles, a humanidade, o pior deles
é não aceitar a Cristo. O autor diz assim, é o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tem pessoas que são tocadas verdadeiramente e ali se decide. Tem pessoas que são tocadas e mesmo assim não aceitam o Salvador. Não é assim? Dando continuidade aqui, o segundo subtópico diz assim, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Está no versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O que é que o Espírito Santo faz ao convencer o mundo da justiça? Que justiça é esta? Esta justiça é a justiça de Deus, que foi plenamente manifestada no sacrifício de Cristo na cruz. Quem merecia morrer éramos nós, eu e você. Mas Cristo, ele tomou o nosso lugar e assim a justiça de Deus, ela foi cumprida em Jesus. Por isso que nós aceitamos Jesus, que já cumpriu, que já pagou o preço, né? Já foi castigado pelos nossos pecados. E andamos, após isso, após o arrependimento dos nossos pecados, com Ele, com o Espírito Santo, nos ensinando e nos ajudando em tudo. Por isso que Ele é o nosso Consolador. Cristo, ao morrer ali na cruz, Ele cumpre a justiça de Deus e Ele era justo e sem pecado. Por isso que Ele cumpriu a justiça de Deus. Porque nós somos pecadores, jamais nós poderíamos pagar o preço pela nossa salvação, porque o Senhor não receberia. Por quê? Porque nós somos pecadores, injustos. E Jesus não, Jesus era santo, ele era o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz aqui ainda, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O mundo, as outras pessoas jamais veriam Jesus, nem nós, não é? Nós nunca vimos Jesus. Não me vereis mais. Então, quem é que ia contar para as pessoas, para a humanidade, o sacrifício de Cristo? Aqueles discípulos que receberam o Consolador. Ele foi soprado sobre ele, ali depois da ressurreição. Depois eles recebem o revestimento e andaram pelo mundo pregando a palavra de Deus. E assim nós devemos fazer. Nos arrependemos, recebemos o Salvador que já pagou o preço, né? A justiça de Deus já foi cumprida nele. Nós aceitamos aquele sacrifício. O Espírito Santo vem morar em nós. Recebemos o revestimento e caminhamos, levando a palavra de Deus. Isso é verdadeiramente ser pentecostal, não é? Na plenitude do Espírito Santo na nossa vida, fazermos a vontade de Deus, que é evangelizar o mundo, trazer outras pessoas que ainda não conhecem o Salvador. E você pode dizer assim, mas nós também não conhecemos Jesus. Nós conhecemos sim, nós conhecemos o que ficou registrado nas Escrituras e nós conhecemos o que o Espírito Santo conta para nós a respeito do nosso Salvador, não é? O evangelismo, a pregação, a escola dominical, o trabalho da escola dominical é o cumprimento da nossa parte, de tudo aquilo que nós devemos fazer para o nosso Salvador, que já cumpriu a justiça de Deus morrendo por nós. E o terceiro subtópico fala que ele também convence o homem do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui duas referências segundo o autor, uma referência a Satanás derrotado na vitória de Cristo no Calvário, conforme João capítulo 12, versículo 31, 33, 14 e 30, e também que nossos pecados já foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. É o Santo Espírito que convence o homem disso. Eu estou aqui e eu posso te ajudar. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceite a Cristo, que eu sou o representante, para que você seja livre da influência de Satanás na sua vida.
porque o homem ele estava em cativeiro. A redenção, ela faz com que quebre, que o homem seja livre deste cativeiro, né? É isso que é se redimir, ficar livre do cativeiro, livre de Satanás. Então o Espírito Santo ele convence o homem disso também. Aí aqui no finalzinho o autor diz assim: o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Por quê? Porque já tem sentença para ele. Ele já sabe qual é o fim. Ele está nos últimos minutos. Se Jesus vir hoje, já inicia aí a grande tribulação e o final dele está próximo, não é? Ele sabe tudo o que vai acontecer com ele. Ele já foi julgado, né? Conforme Apocalipse 17:7 ao 10, 20:10, e aqui ainda cita Mateus 25:41. Amém? Então este é o papel do Espírito Santo também, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Era isso que eu tinha para falar para você. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o fim. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que você vá aí para a escola dominical a qual você pertença, para ouvir aí a lição ministrada pelo seu professor, né? Que seja uma bênção. Deus abençoe você, sua casa, a escola dominical a qual você pertença e a sua igreja. Amém?